É um paciente, né? Quando ele chegou na minha entrada, tem suspeita de dengue? Vou pensar a priori, sem nenhuma outra alteração, grupo A. Tem tendência a sangramento? É um paciente com fator de risco, paciente com prova do laço positiva, paciente com hemoconcentração, vou pensar no grupo B. Tem sinais de alarme na anamnese e exame físico? Ou tem sinais de choque? Eu vou classificar como D. E, em geral, Manchester, né, nos nossos serviços de urgência e emergência, vão acabar classificando de uma maneira muito semelhante, tá? O Ministério da Saúde acabou adotando o mesmo sistema de cores, né? Pode ter alguma divergência com o Manchester, mas, em geral, acaba sendo muito fidedigno, tá bom? A dengue não grave, sem complicações, tem uma baixa prioridade. Lembra, pessoal, alta do episódio no dia de hoje, hidratação por via oral, 80 ml quilo dia, 1/3 de sais de reidratação, 2/3 de líquidos, água, suco, chá, Gatorade, água de coco e assim por diante. Segmento ambulatorial diário, principalmente no primeiro dia sem febre, naquele período de defervescência, utilizar, abre o caderno, né, aquela caderneta de dengue para o paciente ter o seu acompanhamento. Orienta o paciente sobre sinais de alarme, sobre dor abdominal, sobre vômito, sobre desmaio, sobre queda, né, e assim por diante, tá bom? E retornar imediatamente se houver algum sinal de alarme. O paciente aqui do grupo B, né, nós vamos realizar a prova do laço. Como que é feita a prova do laço? Garroteia o membro superior do paciente por 3 minutos em crianças e 5 minutos em adultos, mantendo na média da PA. A média da PA, não a PA média, tá? A média da PA, né? Então, a PA está 120 por 80, qual que é a média? 100 milímetros de mercúrio, né? A gente vai manter em 100 milímetros de mercúrio por 5 minutos em adultos. Atentar para o uso adequado do manguito. Eu vou ter uma prova do laço positiva se eu tenho 10 ou mais petecas em crianças, em um quadrado de 2,5 por 2,5 ou uma moeda de R$1. Nem existe mais moeda, né? Mas antes, eu já estou ficando antigo, a gente usava moeda de R$1 que dava certinho a área de um quadrado de 2,5 por 2,5. Ou 20 ou mais petecas em adultos. Está vendo aqui, ó, 2,5 a 5, né? 2,5 por 2,5 se fosse um quadrado, né? Aqui está mostrando como se fosse uma moeda de R$1, tá bom? Um quadrado de 2,5 por 2,5. Hoje os celulares medem para nós, né? A gente consegue medir o celular, não precisa pegar nem régua, tá bom? Avaliar, tá aí, ó, o quadrado de 2,5 por 2,5. O adulto tem mais de 20 petequias, né? Mais de 20 máculas, né? Ou maculopápulas, eu vou considerar como prova do laço positiva, tá? O paciente tem prova do laço positiva, é grupo B. Tem alguma manifestação hemorrágica espontânea, vou chamar de grupo B. É uma prioridade não urgente, leito de observação. Lembra, né? Já falei do manejo. Hemograma é obrigatório para esse paciente. Prova do laço positivo ou manifestação hemorrágica, ou é um grupo especial, né, com alta vulnerabilidade socioeconômica. Nós vamos aí remover esse paciente para o serviço de urgência e emergência e vou mantê-lo em observação por algum período, né? Por um período de 4 horas, na verdade, 4 a 6 horas. O paciente não está hemoconcentrado, vai ter condições de alta, vai abrir a ficha de acompanhamento da dengue, né, e vai ter o acompanhamento na UBS. Mas é grupo B, ele já tem aí um fator de risco para evolução mais grave no período de defervescência, tá bom? A conduta, então, para aquele paciente que não tem hemoconcentração, tem plaquetas acima de 100 mil, manter hidratação oral, retorno em 24 horas para reavaliação, com um cartão de acompanhamento, retorno imediato se apresentar algum sinal de alarme. Tem um hemograma alterado, o paciente vai precisar ficar com hidratação parenteral, né, reavaliar a classificação de risco, novo hemograma após hidratação, e aí a UPA pode avaliar, né, a UPA e a PA podem avaliar se vão dar alta ou não para esse paciente na reavaliação, mantendo os mesmos critérios, né? Não melhorou da hemoconcentração, né? Tem plaquetas acima de 100 mil, vai ter condições de alta. Não melhorou, vai ficar em regime, né, de internação, tá? Ou observação, né? E ele vai vir aqui para o grupo dengue grave, grupo C, né? Se ele tem sinais de alarme ou se ele mantém a hemoconcentração, né? E a plaquetopenia. O paciente com manifestação hemorrágica pode ter ou não, ele é prioridade do atendimento médico, né? Ele vai ficar em leito de internação por pelo menos 48 horas. Esse paciente aqui é um paciente de altíssimo risco no período da defervescência. O hemograma completo é obrigatório, dosagem de albumina, transaminases,
radiografia de tórax, PR-perfil, ultrassom de abdômen e outros conforme a necessidade. Sorologia para dengue, isolamento viral e PCR para dengue são obrigatórios para esses pacientes. Hoje, na verdade, pessoal, na suspeita de dengue, nós já vamos realizar o PCR, né? Nós temos esse exame disponível por enquanto, né? Pode ser que numa eventual epidemia, né? Nós sempre ficamos aí na preparação, né, para uma eventual epidemia. Ocorreu uma eventual epidemia, nós vamos provavelmente deixar a unidade sentinela, né, fazendo aí o isolamento viral. Nesse momento a gente tem disponível, por enquanto, nas unidades, nós podemos solicitar para a suspeita. Num quadro clínico da fase crítica, aqui as 3 fases. A fase crítica vai ocorrer geralmente entre o 3º e o 5º dia nas crianças, 3º e 7º nos adultos. Ocorre no período da defervescência, então tem um aumento da permeabilidade capilar, perda plasmática com aumento do hematócrito, dor abdominal, ascite, né, icterícia, vômitos, derrame pleural, PA convergente, hipotensão, um paciente que evolui para choque hipovolêmico, CIVD, hemorragias graves e insuficiência múltipla aí de órgãos, né? Esse é o período que mais nos preocupa. A partir do 3º dia até os 7º dias é o período aqui de fase crítica. Nós temos plaquetopenia, leucopenia, hemoconcentração. Na dengue grave vai incluir igualmente, né, pacientes com hepatite, doenças neurológicas, miocardite, pacientes aqui que têm fatores de risco, né, para dengue mais grave. Paciente com hemorragia grave, sem extravasamento de plasma ou choque. Se não tratada, né, a mortalidade aqui da dengue hemorrágica, da dengue grave, né, é aproximadamente 20%. Com manejo adequado, a gente consegue diminuir essa mortalidade para menos do que 1%. Tratamento da dengue aqui na fase C, no adulto ou criança, solução fisiológica ou ingerlactato, 20 ml quilo em 2 horas, repetir até 3 vezes se necessário aqui nessas fases iniciais. Reavaliação clínica e hematócrito a cada fase de hidratação. Teve melhora clínica e laboratorial, sinais vitais PA estáveis, diurese normal, vamos fazer a fase de manutenção, 25 ml quilo em 6 horas no adulto. Se melhora, a segunda fase, 25 ml quilo em 8 horas, sendo 1/3 com soro fisiológico, 2/3 com soro glicosado, já tinha falado para vocês, né? A gente está repetindo aqui para reforçar. Crianças, consultar, a gente já havia falado, inclusive, né? A gente vai fazer a reposição volêmica conforme Holiday mesmo, tá bom? Calcular Holiday. Não, né? Não teve melhora na melhora clínica, laboratorial, vamos pensar numa resposta inadequada após as 3 fases de expansão, virou grupo D. É dengue grave esse paciente, né? Grupo D. Tem sinais de alarme ou manifestação hemorrágica, né? Pode estar presente ou não, é prioridade do atendimento médico. Nós vamos aí considerar um paciente com elegibilidade para UTI, inserir no CROSS, lá na UPA, no PA, paciente com critério de terapia intensiva. Vamos fazer o monitoramento, né, cronograma completo, função, né, e lesão hepáticas, radiografia de tórax, ultrassom de abdômen, sorologia, isolamento viral, PCR para dengue, né, são obrigatórios nessas situações, mesmo na vigência de uma epidemia. A hidratação venosa, solução fisiológica, 20 ml quilo em 20 minutos, alíquotas aqui maiores, tá, de solução fisiológica, reavaliando até 3 vezes, né, repetindo até 3 vezes se necessário. Auscultar, né, pessoal, nessa hidratação aqui venosa mais vigorosa, né, ausculta pulmonar para verificar se o paciente está evoluindo com edema agudo, o paciente está encharcando. O paciente está encharcando, eu não vou poder fazer um volume, né, sem pensar numa droga vasoativa antes. Tomar cuidado aí com as complicações, né, do excesso de volume também, tá? Reavaliação clínica a cada 15 a 30 minutos e hematócrito, né, após 2 horas. Teve melhora hemodinâmica, eu vou verificar a pressão arterial em 2 posições, débito urinário, pulso, frequência respiratória. Se houve melhora, pode ser que ele volte para o grupo C, né? Eu possa ter um acompanhamento, um monitoramento na UPA, inclusive até alta, se ele tiver uma boa evolução, se ele passar do período aí da fase crítica, né, até o 7º dia. Mas se não teve melhora, o hematócrito está aumentando, né, vou pensar em fundir coloide, o hematócrito está diminuindo, investigar sangramento, a coagulopatia, hiperidratação, né, sinais de CC, se hemorragia, transfundir concentrado de hemácias, se tem coagulopatia, transfundir plasma
10 ml, vitamina K e crio precipitado, né, uma unidade para cada 5 a 10 quilos, tá bom?